Triste, que final de feira nesse Brasileirão, hein? Com a torcida, mais de 32 mil torcedores. Não. Fala, massa, saudações, chegando com mais um corte da imprensa esportiva, fazendo um corte aqui do Jogo Aberto. Vamos conferir todas as polêmicas de arbitragem, mais uma vez o Galão aí sendo prejudicado, a Renata chorando pra variar. Vamos conferir esse corte aqui, se inscreva no canal, vamos então para as últimas notícias do Galo, uma rodada aí, o Galo empatou contra o Internacional, somando um ponto aí, e agora, meus amigos, vira o foco total para o Bahia. Os créditos aqui ao Jogo Aberto, link na descrição do vídeo, vamos lá, velho. Que triste. Que final de feira nesse Brasileirão, hein? Com a torcida, mais de 32 mil torcedores. Não. Também aí não. Não, pode tocar se quiser, toca, porque esse é o clima mesmo. É isso, 0-0, o Galo reclama do apito, o juiz confuso, eu também reclamo, e é isso. De um lado, o Inter, do outro, o Atlético Mineiro. O famoso jogo dos 6 pontos, para ver quem poderia respirar aliviado ao fim da 31ª rodada. E aos 16 minutos do primeiro tempo, a arbitragem já começou a participar. Depois de um ataque puxado por Rafael Borré, o juiz não marcou nada em um primeiro momento, mas o VAR pediu a revisão do lance. Falta para o Inter e vermelho para Vitor Hugo. O Atlético, que pouco havia criado, conseguiu achar um lançamento de Saravia para Rony. O atacante adiantou, Bernabé disputou e o árbitro marcou pênalti para o Galo. Mas o VAR entra em ação mais uma vez. Pênalti retirado. O Sampaoli reclamou das marcações do árbitro. 1, 2, 3 vezes. E agora, o Atlético estava com um jogador a menos e sem o treinador na beira do gramado. Aos 11 minutos da segunda etapa, Alan Patrick dividiu com o zagueiro atleticano e foi expulso pela arbitragem que estava em cima do lance. E mais uma vez, o VAR chamou e corrigiu a decisão do juiz. Y saber que hay presiones, sí. Estamos jugando una zona difícil también, pero tenemos un grupo que juega bien, tenemos buenos jugadores, así que vamos a seguir compitiendo y vamos a seguir trabajando para que el equipo mejore y tenga la definición. E com os dois times pressionados antes do início da partida, a ideia era de tirar o peso do ombro dos torcedores, mas com diversos erros, o empate em 0-0 só aumentou a tensão para ambos os lados. E claro, como de costume, a arbitragem foi a pauta principal. Se todo lance assim fosse vermelho, ninguém reclamava nada. Se todo lance assim não fosse vermelho, ninguém reclamava também nada. Então, se você usa o mesmo critério, acaba com as reclamações. Existem muitas reclamações, opiniões diferentes, porque não segue o mesmo critério. Então, não estou aqui questionando a arbitragem nem ninguém. Só enquanto a gente não seguir o mesmo critério sempre, vai ser difícil, vai ter sempre reclamações. Aquela falta de critério da arbitragem, teve um lance de pênalti no Rony ali, que para nós foi pênalti, que no jogo que Bahia e Inter teve um pênalti similar e deram o pênalti pro Bahia. Aí só que vai tendo essa falta de critério, vai prejudicando o jogo, vai enervando nossos erros, a gente começa a tomar cartão amarelo por reclamação, que a gente tenta controlar e não consegue. Lamentável, mais uma vez a gente vir aqui falar de arbitragem, é chover no molhado. A cada rodada nós temos algum clube reclamando, né? E entendo o que aconteceu hoje aqui foi realmente preocupante. Com o empate, o Atlético Mineiro fica na 13ª posição e se prepara para seu próximo confronto com o Bahia. E já o Colorado estaciona na 15ª colocação, a 5 pontos da zona de rebaixamento. Agora, o Inter faz do seu próximo jogo do campeonato, contra o Vitória, uma verdadeira final. Que pesadelo. Assunto para a gente falar no debate, porque realmente precisando urgentemente dos 3 pontos, 2 bolas na trave, 75% de posse de bola, um jogador a mais desde os 15 minutos do primeiro tempo e nada, 0-0, nem lá nem cá. Gente... As coisas não aconteceram como deveriam acontecer.
Já que o momento é do chororô, que absurdo, Alex Stefano, hein? Que coisa ridícula não expulsar o Vitor Hugo em campo. Que coisa ridícula precisar do VAR. Que coisa ridícula dar um pênalti inexistente e precisar do VAR pra retirar a penalidade. E o Inter é um incompetente. Desde os 15 minutos do primeiro tempo, com um a mais, com 75% de posse de bola, com 22 chances contra 3 do Galo e não consegue nada. Ele tá te zoando lá. Boa tarde, mas eu mereço ser zoada. Eu mereço ser zoada porque eu sou 15ª colocada no campeonato. Porque o meu time não consegue fazer gol. Porque eu vou virar centroavante. Eu vou jogar. Eu vou bater pênalti. Eu vou sofrer pênalti, tudo. Porque não é possível. Os caras não conseguem gol. É algo inatingível. Impossível. O Inter vai pra trave. O Inter cruza a bola. O Inter chuta de fora da área. E nada ele faz. E o Galo inteligente, se fechou, bonitinho. Chora. Que o time precisa, hein? Aí, o melhor jogador em campo, quem foi? O goleiro Everson. De repente até vai cavar uma vaguinha na seleção brasileira. Se você virar centroavante, eu viro ponta direita, eu entro em forma pra nós jogar junto. Não, obrigada, eu me na hora do gol abraçar aquela coisa toda bonita, linda. Vai jogar fincado. Everton Guimarães começa. Ai, o Galo! O Galo não conseguiu! Ai, eu teve pênalti! Desenrola, Everton. Personalidade, Everton. Personalidade. Quero ver. Tá se achando, né? Muito bom, parabéns. O Inter é ótimo. Ei, mas você não vai parar. Não. Você não vai parar de falar. Você não vai parar. Você tá tentando desviar o foco. Você tá tentando desviar o foco, Renata. É uma estratégia que eu uso. Quando eu perco no argumento que eu não tenho razão, eu grito. Ai. Não é o caso agora. Eu não vou gritar porque eu tenho razão. Ô, Pink Panther, deixa eu te contar uma coisa aqui. Se liga no que eu vou falar. É sempre assim. Eu tô querendo rir, mas eu não posso rir, porque o assunto é muito sério. Muito sério. Alex Stefano. Vocês árbitros, vocês precisam preocupar menos com o bíceps, com o tríceps, com o quadríceps e se preocuparem mais com a preparação. Vocês estão muito preocupados em ficar com corpos maravilhosos, belos corpos maravilhosos, belos corpos. Vai tomando. Chamou atenção. Preparo da arbitragem, né? Porque, sinceramente, cara, não dá pra ser assim. É a arbitragem que usa a canetinha. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. E outra coisa, não me venham com esse papo de querer comparar o lance do Vitor Hugo com o do Gustavo Gomes, que não tem nada a ver. Absolutamente nada a ver. E nem tenta insistir nesse assunto, porque já está vencido. Já passou do prazo de validade. O papo é azedo. Então é o seguinte, o Vitor Hugo tira a bola, o Borré experiente que é, vê a chuteira raspar meu Deus do céu, não é possível isso. Grita. Aí o cara nem falta deu, aí o VAR vai lá e fala, te expulsa. Ainda bem que o VAR lá, existe, expulsa. né? O louco era muito pra vermelho, pega quase no joelho, velho. E ainda se segura, porque esse time do Inter, pra ficar ruim, não, pior é que ele expulsar o Alan Patrick. Aliás, o Inter tá para de falar. Para de falar. Vocês estão falando demais. Eu ouvi calado aqui e vocês não param de falar aí. Ou seja, presta atenção no que eu estou dizendo. Presta atenção no que eu estou dizendo. Ele errou no lance da expulsão do Vitor Hugo. Outra coisa, no lance do pênalti, o Bernabé puxa e depois dá um leve empurrão com os dois em velocidade, porque o Rony cairia se o Rony tomou a frente. Isso é pênalti! Pênalti! E ele deu. Aí o VAR vai lá e chama e fala, ei, não foi. Como não foi? Se é interpretativo e em campo ele deu, não é? Lá contra o Independente Del Valle, o árbitro não bancou o que ele deu em campo? Pois é, e o VAR diz pra ele, meu filho, não foi. Então, nesse caso aí, ele foi na do VAR, ou seja, o VAR apitou o jogo. Agora, o grande absurdo nem foi a favor do Atlético, foi a favor do Inter. O grande absurdo que esse senhor Alex Stefano, péssimo dos péssimos, ele expulsou o Alan Patrick. E não era lance nem pra amarelo, nem pra amarelo. Ele expulsou, aí o VAR vai lá e salva ele. Entendeu? Então é o seguinte, Samir Chaldi, presidente da CBF, quer moralizar, quer organizar, tá na sua mesa, tá fácil. E não é, se virar CLT, todo mundo vai ficar bom. Não. Aí é preparo, aí é preparar a arbitragem e ter critério. E outra, se pra um dá, pra outro também tem que dar. Se pra um não der, pro outro também não pode dar. Tem que ter critério. Porque e o lance do Matheus Bidu ontem? E aí? Aí num expulsa, no outro não.
Ah, no Gustavo Gomes não e ontem Everton, não, vem pra cá, chega. Olha só, o Inter é 15º na tabela, o Galo é 13º. Para. Semana que vem, bem polêmico também, questões da arbitragem. O Galo tá bravo, hein, Mari? Jogo lá no Beira-Rio ontem entre Internacional e Clube Atlético Mineiro. A expulsão do Vitor Hugo e aí depois uma reclamação já no final da partida que tem a expulsão, inclusive, do Sampaoli. Mas foi um jogo que o Inter não aproveitou, né? Essa oportunidade de um jogador a mais, assim. É impressionante. A temporada do Inter, ela foi quase que nula em tudo que o Inter tentou. A gente tá vendo aí, né, a expulsão do Vitor Hugo. E aí, depois do segundo tempo, mesmo o Alan Patrick sendo expulso também, foi um jogo que não saiu do 0 a 0. Vamos falar dessa questão aí da arbitragem. O Jailson já vi que falou que achou que foi. Você achou que foi pra expulsar? Pegou no joelho. Pega na bola. Mas tinha força? Ah, mas aí vai discutir intensidade, a gente vai ficar eternamente discutindo intensidade. Aí é a briga de toda semana, né? Exatamente. Esse lance aí em cima do Rony. A questão é o VAR. O que sempre me pega, né, nessas resenhas é quando o árbitro tá perto, né, próximo das jogadas e precisa do VAR. Por exemplo, essa daí, ele marca lá o pênalti em cima do Rony, depois volta atrás. A da expulsão ele não marcou nada e o VAR teve que ir atrás também. A do Alan Patrick é a mesma coisa. Né? Ele estava próximo, deu a expulsão, mas aí era nítido ali, né? O Alan Patrick não tinha ido por cima com a trava, o Alan Patrick tinha ido com a parte externa do pé e depois ele cancelou a expulsão também, aí o lance, inclusive. Enfim, o Atlético consegue sair com um ponto, porque o Everson teve uma noite espetacular, bem ali como o Carlos Miguel, né? Foi fundamental, defesas absurdas e conseguiu sustentar aí o 0 a 0 pro Atlético. Foram 22. Que a questão aí é a parte externa, né? Só para não foi com a corroborar. sola. Exatamente, não foi sola, não foi trava. Foi a parte externa do pé. Foram 3 vezes o VAR na partida. Exatamente. E é isso, né? Além da questão do árbitro ser inseguro, é a questão da falta de critério, né? Exato. A cada rodada. E o Everson, como vocês falaram... Absurdo o que ele fez. Bom, o Inter ainda ali na parte de baixo da tabela, então a gente faz as contas também no que envolve o Colorado e já a gente ouve a Renata Ruel também sobre a arbitragem. Aí temos essa questão, né? Se é o melhor em campo. Foram 22 finalizações, 9 no alvo. 8 defesas, então, em um chute no alvo foi salvo pelo Juan. Essa telinha aí do Everson é realmente impressionante, mostra como foi um dos destaques do jogo de ontem, ou melhor, da rodada de ontem. Em Massa Atleticana, esse foi o vídeo. Gostou da choradeira? O Everton representou bastante aí. Realmente o Galo foi muito, mas muito prejudicado. Tá aí mais um vídeo da mídia esportiva, falando das notícias do nosso Galão. Esse final de semana, uma rodada de empate que, olha, ficou ruim? Não ficou. Mas ficou bom? Também não ficou, porque o Galo poderia ter sim trago os 3 pontos, já que, na minha opinião, foi muito pênalti aí no Rony. Mas acho que o Rony acho que deu uma valorizada grande ali, né? Então, se ele tivesse, sei lá, puxado o corpo para trás ou parado na jogada, talvez o VAR não teria recomendado a revisão. Mas, enfim, polêmicas à parte, o Galo volta agora o seu foco para o Bahia, o próximo confronto aí na quarta-feira. O Galo que segue, né, aí com a cabeça... Na final da Sul-Americana, vamos aí falar a verdade, né? No dia 22 de novembro é a grande final da Sul-Americana. O Galo precisa também pensar nisso, né? Tem que dar essa rodagem aí pro elenco, tem que preparar bem. Então, para que isso aconteça da melhor forma, temos que conseguir urgentemente pontuar do Campeonato Brasileiro. Temos que pontuar contra o Bahia, tem que vencer o Bahia. É jogo difícil, é jogo pegado, mas em casa quem manda é o Galo. Quem manda é o Galão da Massa, tem que vencer o Bahia a qualquer custo, meus amigos. É isso aí, irei ficando por aqui. Uma salva de palmas aí pro nosso goleirão Everson, que garantiu aí esse pontinho na luta, na raça, na entrega do Galão contra o Internacional. Um abraço, Renata Fã, chora mais, aqui é Galo.